Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, Ele é sempre bom. Sempre bom. Apesar de nós, Ele é bom. Bom dia, Camila. Que alegria te ver aqui nesta manhã. Estamos começando agora. Deus é bom, sempre bom. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a vida, o tempo, a força. A Ele o nosso tudo. A Ele o nosso tudo. Vamos continuar a nossa live, né? Hoje é feriado mundial, dia que nós celebramos a morte de Cristo. E no domingo a gente celebra a ressurreição. Se hoje a gente tem vida é porque alguém morreu, né? Glória a Deus pela morte de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver se aparece alguém hoje, né, Camila? Feriadão, o pessoal dorme até mais tarde. Lá no Brasil é 7h30 da manhã agora, o pessoal deve estar dormindo, né? Mas amém, também a ministração fica... Vou baixar aqui. A ministração fica guardada, né? Aqui no Instagram e depois o pessoal pode assistir. Normalmente fazem assim. Mas amém, vamos em frente. Olá, bom dia, Luciene. Já acordou aí, né? Mesmo em feriado, hein? Deus é bom. Então a gente está numa carta muito poderosa, gente, que é a carta aos Gálatas. Eu vejo essa carta como um divisor de águas, sabe? Para a gente entender esse tempo tão maravilhoso, tão poderoso, chamado tempo da graça, o tempo da cruz, o tempo pós-cruz, o tempo da obra consumada, essa dispensação tão poderosa, tão preciosa, que nós tivemos o privilégio de nascer, que... Olá, prima, que alegria te ver aqui. Tá de folga hoje? Esse privilégio que a gente teve de nascer, né? Nesse tempo que é o tempo da graça, tempo da obra consumada, de tudo pago. A gente tem 2 pintinhos na nossa casa que eu vi. Que legal. Isso, vai juntando lá. Tá comentando sobre um brinquedo dele ali, gente. Olá, Miriam, que alegria te ver aqui. Bom, eu espero que você seja de 2 grupos hoje, seja do grupo de eu quero e do eu posso, né? Então, assim, tem gente que pode estar aqui comigo, mas não quer. Que bom que você está de folga. Tem gente que pode estar aqui comigo, mas não quer. Tem gente que quer, mas não pode. E que você seja esse que pode e quer. Podcast. Você pode e quer estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Tudo começa na fome, né? Se você é grande hoje é porque quando criança você nasceu chorando, com fome. E aí é assim, né? A gente tem fome, depois a gente para, come, vai para a mesa, come, e assim a gente vai crescendo. Então aqui, querido, é um lugar de fome, mas também é um lugar de pão. Para a glória de Jesus também é um lugar de pão. Então eu creio que o Espírito Santo ele vai nos alimentar nessa manhã, ele vai falar conosco nessa manhã. E a gente está numa pegada aí, numa jornada nessa carta aos Gálatas, que a gente começou já há algum tempo. Essa é a 9ª ministração sobre essa carta. Nós já estamos no capítulo 5 dessa carta, são 6 capítulos, que quando você entende essa carta, querido, você entende muito sobre graça. Descortina, traz uma revelação muito poderosa nessa carta sobre a questão da graça, o tempo da graça, da obra consumada, do pós-cruz, né? Então a gente vem colocando esse pano de fundo nessa carta. Por que Paulo escreveu essa carta? O que estava acontecendo com a igreja da Galácia? Qual o propósito dessa carta? Então, nas lives anteriores a gente fala muito sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre Gálatas 5, tá? A gente já caminhou Gálatas 1, 2, 3, 4 e hoje a gente está em Gálatas 5. É bem provável que eu não vou conseguir falar tudo sobre o capítulo 5 nessa live, porque esse capítulo tem muita informação, muita revelação, muita preciosidade aqui para a gente entender esse tempo que é o tempo da graça. E só para você situar melhor, você que está chegando agora,
Paulo descobriu que uma igreja, presta atenção, uma igreja que ele iniciou na graça, estava agora entrando para a lei. E não é bom que isso aconteça. Voltar no tempo, porque a dispensação da lei já passou. O tempo da lei foi antes de Jesus. E Jesus, ele viveu a lei, cumpriu a lei e iniciou-se o tempo da graça. Então é uma dispensação passada. E a Galácia estava trazendo de volta essa dispensação, que é esse tempo, tá, gente? Dispensação são os tempos. E Paulo ficou sabendo e escreveu essa carta. E aí, no capítulo 5, que é o que a gente vai começar a tratar aqui, espera aí que vai esquentar, tá, gente? Estou só trazendo uma introdução aqui. No capítulo 5, Paulo, ele trabalha sobre a liberdade. Ele começa já dizendo assim: para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu me lembro que quando eu ainda estava no mundo, quando eu digo mundo, muitos já sabem o termo, quando a gente usa essa palavra mundo, é quando eu ainda não era um cristão comprometido com o evangelho. Eu pensava assim, talvez você já pensou isso também, até pensa. Eu pensava assim, esses crentes, eles são doidos demais. Como é que esse povo consegue ser crente? A última coisa que eu pensava na minha vida era ser um crente. Por quê? Por causa da fama do crente. E qual era a fama do crente? Tem várias famas, né? Então, vamos falar da fama principal. O crente não pode. Quando sentava um crente na nossa mesa bebendo uma cerveja, o que a gente falava para ele? Você não pode beber não, hein? Quem lembra disso? Ou já fez isso? Você não pode beber, você não pode fumar. Às vezes a gente estava numa roda de amigos e passava uma mulher bonita, tá? Talvez uma roupa um pouco mais sensual. Aí os caras olhavam e falavam assim, ó, você não pode olhar não, tá? Isso quando eu já era crente. Mas quando eu não era crente, eu fazia isso com o crente. Eu fazia isso com o crente. Você não pode não. Então essa fama se espalhou. Do crente ser aquele que não pode. Ó, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode usar droga, você não pode mentir, você não pode trair, você não pode, você não... E era um tanto de não pode que quando eu estava ainda no mundo, que eu não era um crente, tá, gente? A questão aqui não é religiosa, não, é só para você entender. Estou usando uma linguagem que todo mundo entende. Então, quando eu não era um crente, eu pensava, esse povo é doido, é bitolado, não tem como ser crente. Como que esses caras conseguem ser crente? Viver uma vida onde não pode fazer nada. Né? A gente fazia aquela lista enorme de não pode, né? E criava-se essa muralha em mim, pelo menos, ou em mim, ou melhor, entre eu e ser crente, uma muralha que era intransponível. Onde eu pensava, eu jamais vou conseguir ser um crente. Tanto é que eu falava para minha família, que já eram evangélicos, eu falava assim, eu nunca vou conseguir ser crente. Porque vocês sabem da minha pegada, vocês sabem da vida que eu gosto de viver e tal. Eu não vou conseguir ser como vocês. E eles realmente eram assim. Tanto é que eles falavam assim, não, mas para você ser crente, você tem que mudar mesmo, não sei o que e tal. Metia a lei em mim, né? Ó, você não pode fazer isso mesmo não, porque crente não faz, não sei o que e tal. Pronto, aí criava um muro. Ao invés de ter uma ponte, tinha um muro. Então eu não passava para o outro lado, porque era um muro, não era uma ponte. Então a lei é esse muro. Porque a lei é isso mesmo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só que Jesus veio derrubar o muro e construir uma ponte, que se chama graça. Ai, Jesus. Então a lei, ela constrói um muro entre o perdido e o cristianismo. Só que a graça derrubou esse muro e construiu uma ponte. Enquanto o muro ele é intransponível, a ponte é transponível. É fácil de transitar, de passar. Então Jesus ele veio, ele cumpriu o muro e derrubou o muro. E construiu essa ponte. E essa ponte se chama graça. Então Paulo ele começa já falando aqui, olha só. Ele fala assim, olha isso aqui. Para a liberdade que Cristo nos libertou.
Então, enquanto quem está lá no mundo, como eu estava, pensava que era o contrário, Paulo está dizendo aqui. Eu pensava que o crente era preso e eu era livre. Eu estava na liberdade e o crente na prisão. Não é assim que a maioria pensa? Que o crente é preso por causa da grande lista, do grande muro, né? Que de não pode, não pode, não pode. Então a gente pensa o quê? Que quem é preso é quem não pode. Não é? Quem está entendendo aí? Então, se ele não pode, ele é preso. Eu posso, eu sou solto. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer aquilo que eu quero fazer. E às vezes o que a gente quer fazer é o que nos prende. Porque se a gente analisar bem, gente, vamos esquecer cristianismo, vamos esquecer Bíblia, vamos esquecer tudo isso agora, só para a gente entender. Se a gente analisar bem, o pecado nunca faz bem. Não tem pecado que faz bem. O pecado faz mal. A prova diz que o próprio pecado é o que matou o ser humano. O pecado separou o homem de Deus. O pecado tem consequência. Tem consequências trágicas, o pecado tem. Então, quando a pessoa fala assim, eu posso pecar, na verdade, essa não é a frase. A frase é a seguinte, eu estou preso no pecado. Eu não quero discutir aqui o que é pecado, não é pecado, mas vamos tentar entender. O cigarro, um exemplo, tá? O cigarro, ele está na galeria do pecado, porque é um vício. E aí a pessoa fala assim, eu posso fumar. Tá, ele pode fumar, mas ele pode parar? Ele às vezes não tem força, ele não tem o poder de parar. E ele sabe que o cigarro faz mal. Então quem fuma está livre porque fuma, quer fumar, ou quem não fuma está liberto? Quem de fato tem liberdade? Porque o pecado é uma cadeia. E às vezes com grades que nenhum consegue subjugá-la. Então, não é ser cristão que é uma cadeia. É ser pecador. É viver na prática do pecado. Isso que é uma cadeia. Então, depois você começa a entender que é o inverso. Que quem está vivendo na prática do pecado, quantas vezes quer sair e não consegue? O cara quer sair das drogas, não consegue. A gente trabalha com casos de recuperação, eu sei do que eu estou falando. Quer parar de beber, não consegue. Quer parar de fumar, não consegue. Sabe que está fazendo mal, mas ele não consegue parar de usar droga, não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar. Às vezes ele não consegue parar de fazer uma outra coisa que ele está fazendo, que ele sabe que faz mal para a casa dele, para a família dele. Então quem é que está preso? Quem é que está preso? Quem quer, mas não pode, ou quem pode, mas não quer? E aí, o que vocês acham? Quem é que está preso? Quem quer, mas não pode? Ou quem pode, mas não quer? Quem quer parar de fumar, mas não consegue. Não tem poder para isso. Quem quer parar de beber, mas não consegue. Quem quer parar de usar droga, mas não consegue. Quem quer parar de trair, mas não consegue. Quem é que está preso? Quem quer e não pode? Ou quem pode e não quer? E aí? Porque é o seguinte, ser cristão ou não ser cristão, todos podem. O cristão também pode. O cristão pode. O cristão pode fumar, beber, usar droga, mentir. Esse deveria ser o evangelho pregado. Que o cristão também pode. Claro que pode. Eu posso sair daqui agora, eu moro aqui na Marina. Aqui embaixo na Marina tem vários bares.
que com tantas bebidas diferentes uma da outra, cigarros diferentes. Aqui tem um cigarro que você nem põe a mão nele, tem um negocinho de plástico assim que coloca o cigarro por dentro, você nem acesso tem, vários sabores, olha só que legal, cheiroso. Bebidas, várias. Então eu posso ou não posso terminar essa live aqui? Vou descer ali embaixo e tomar uma um cigarrinho ali. Claro que eu posso. Claro que eu posso. Nem minha esposa, que também faz parte de liderança na minha vida também, né? Ela tem o poder de dizer assim, você não vai. Eu posso driblá-la, e até porque nem está aqui agora. Eu posso, claro que eu posso. Posso fumar, posso beber, posso ver onde tem um traficante. Aliás, eu sei onde tem um traficante aqui na Baixa, que eu posso ir lá e comprar uma droga dele e usar. Claro que eu posso. Claro que eu posso. Então não é questão que eu não posso, eu posso. E é esse evangelho que tinha que ser pregado. Você pode, cara, você continua podendo. Mas eu vou te apresentar um Cristo que vai fazer uma obra tão grande na sua vida que mesmo podendo agora você não quer. Então eu posso, mas eu não quero. Por quê? Porque eu fui liberto disso. Então se eu fui liberto, então eu estava o quê? Preso. Então quem está preso é quem está lá, não é quem está cá. Quem está livre é quem está cá, não é quem está lá. Prova disso que Jesus falou assim, se pois o Filho vos libertar, então quem está preso? João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, ele estava falando para o perdido. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que? Livres. Então, livre é quem está cá, não quem está lá. Livre é quem está com Cristo, não quem está no mundo. Só que quem está no mundo pensa o contrário, porque o diabo põe na mente dele que lá é que ele é livre. E o pior, o diabo coloca na mente dele usando o crente. Porque fala para ele, ó, quando você vier para cá, aqui você não pode, hein? Quem já ouviu isso? Por que ele faz isso? Porque ele volta para a lei. Porque a lei era assim, não pode. Fala assim, pastor, então hoje pode? Até na época da lei podia, a lei tinha seus direcionamentos, mas o homem pecava. O homem falhava, o homem não cumpria a lei. Tanto é que Jesus veio para cumprir, por nós. Então sempre pôde. A lei fala para que não pode. Mas quando eles faziam, porque de fato eles descumpriam a lei e faziam, então mostrava para eles que eles estavam onde? Na prisão. Por isso que Paulo disse assim, olha, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou. Ele está falando da velha criatura, tá, gente? Do Saulo. Então é o inverso. E Satanás, ele só troca a ordem. Ele te confunde. Ele troca verbos. Tem muita gente que até hoje na igreja pensa que tem que fazer para ser, quando na verdade eu sou para fazer. Ele troca os verbos, muda tudo. Se você analisar como ele conseguiu alcançar o coração de Eva, você vai perceber que é quase igual o que Deus falou para Eva. Porque se ele faz muito diferente, todo mundo sabe que é ele. E a ideia dele é que a gente pensa que é Deus. Então, quando alguém prega para você e diz que você não pode, você pensa logo que é Deus falando. Porque Deus quer a coisa certa. Mas Deus não quer que você faça a coisa certa antes de você ser filho de Deus. Ele quer que você entenda que foi feita uma obra ao seu favor para fazer você filho, te justificar e a partir daí então você começa a fazer a coisa certa. É a obra da reconciliação, a obra da justificação, da regeneração, que é o novo nascimento. E aí sim você começa a dar fruto desse novo nascimento. Então prisão, só para a gente concluir essa parte, prisão não é quando você, presta atenção, prisão não é quando você pode e não quer, prisão é quando você quer e não pode.
E nós não somos da família do quero e não posso. Nós somos da família do do posso, mas não quero. Vou repetir. Nós não somos da família do quero, mas não posso. Quem é dessa família é quem está perdido no mundo. Nós somos da família do posso, mas não quero. Isso se chama libertação. Cristo nos libertou. Para poder e não querer. Lá no mundo estávamos presos. Onde a gente queria, mas não podia. Hoje nós somos livres para poder e não querer. Posso ouvir pelo menos um amém aí? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Então, Paulo, ele vai construindo tudo isso na carta aos Gálatas. E quando chega aqui no capítulo 5, no 4, ele fala da prisão do escravo, né? Ele trabalha muito essa questão do escravo, porque escravo que é assim, escravo tem limite. Amém. Vocês estão aqui, né, gente? Glória a Deus. Vai dando amém aí. Então, o escravo tem seus limites. Filho, não. Então, vamos lá. Então, foi para a liberdade, diferente do que muitos pregam, né? Isso atrasou a minha vida. Eu poderia ter me convertido antes se alguém tivesse pregado para mim do jeito que eu estou pregando aqui. Mas não, pregaram para mim, claro, bem intencionados, não estou aqui criticando, tá, gente? Pelo amor de Deus, louvado seja Deus. Onde eu ia, tinha crente pregando para mim. Gente, eu gosto de usar esse termo crente só para entender, tá? Mas a questão aqui não é religiosa, não. E se tem uma coisa que nos divide, é a religião. Quanto menos religião, melhor para nós. A gente se une mais, tá? Porque Deus é o mesmo. Agora, presta atenção. Eu só estou falando, usando esses termos para vocês entenderem, né? Essa outra banda que tem, banda lá, banda cá. Que é uma banda larga, né? Bom, então, dessas duas bandas, né, na linguagem mineira, né, nessas duas bandas existe um rio, existe um muro ou existe uma ponte. Então, o nosso papel como cristãos é apresentar ao perdido uma ponte. Não é apresentar a eles um muro. E a gente, às vezes, infelizmente, a gente apresenta muito mais um muro intransponível do que uma ponte. A gente fica, ó... Então, assim, família, pelo amor de Deus, né? Os pais, dependendo até mesmo da denominação que ele aprendeu, ele põe lei dentro de casa. E aí fica difícil, porque não entenderam o evangelho da graça. Jesus não quer Sabe por quê, gente? Olha só para a gente entender melhor isso. A Bíblia fala que o verdadeiro cristão, tenta pegar isso aqui, ele é a noiva de Cristo. Para a mulher fica mais fácil, né? Mas homem ser chamado de noiva. Mas nós somos um. Nós, igreja, somos um. E que a Bíblia chama de noiva. Que um dia vai participar de um grande casamento que está chegando, tá, gente? Com um noivo. O noivo é Cristo, nós somos a noiva. Por isso tem aquela parábola das virgens, que esperava pelo noivo. Então, nós como noiva, o que Jesus espera de nós? O que um noivo... Tem gente casada aqui, né? Mulheres, a maioria que está comigo aqui são mulheres. Olha só, o que um noivo, um homem espera de você, mulher? Ele espera para o casamento, muitos já são casados, né? Mas a minha prima está aqui solteira ainda. O que um noivo espera de uma mulher para o casamento? Uma mulher que o ama. Uma mulher que é fiel, é íntegra ao noivo, é obediente, se abnega, tem responsabilidade, compromisso, fidelidade, lealdade. Tudo de forma o quê? Espontânea. Não por força do noivo. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, se o noivo, ou o futuro noivo, ainda no namoro, pressionar demais, o que a mulher faz? Ó, olha para minha mão aqui, ó. Bora. Talvez seja exatamente por isso que
Muitas pessoas não estão aguentando mais ficar na igreja. Porque pressão, lei demais, não conquista ninguém. Pelo contrário, afasta as pessoas. As pessoas se distanciam. Então, qualquer mulher que se sente pressionada para um casamento, pressionada para manter uma relação, ainda mais no século XXI, ela já se sente ameaçada, ela está buscando segurança e não pressão. Então, a tendência é muito maior de uma separação do que de uma união, de um casamento. Jesus já sabe disso há muito tempo. Por isso que ele não quer pressionar você a amá-lo. Ele não quer pressionar você a se santificar, a obedecer. Não, que ele esquece isso. Ele quer conquistar o seu coração e mesmo podendo fazer o errado, você quer fazer o certo para agradá-lo. Mesmo podendo vacilar o dia inteiro, você dá o seu melhor, sabendo até porque você tem uma graça que te empodera para vencer os seus desejos, vencer o pecado, perdão, e melhorar a sua relação. Então, Deus é um Deus relacional. Ele constituiu uma família. Ele é Deus em poder, Pai em amor, que constituiu uma família de muitos filhos, muitos irmãos que vão formar um corpo, que é uma noiva, para o grande casamento com seu filho, que é Jesus Cristo. E que está conquistando o nosso coração em amor, não em lei. Porque lei é fácil. Eu exerço a minha posição de governo, de domínio soberano e governo. Deus podia ter feito isso, mas não. Ele veio numa função de pai para conquistar o coração dos filhos. Então, Jesus não espera uma noiva para o casamento que é pressionada a obedecê-lo, a amá-lo, a honrá-lo, não. Jesus está sempre querendo mostrar para você que ele é graça, ele é bondade, ele é favor, ele é tudo de bom. Ao ponto de você entender o amor dele, o quanto ele te ama, o quanto ele te deseja, o quanto ele está apaixonado. Apaixonado é um desejo carnal, mas só para entendimento. Apaixonado com você e quer casar com você. Então ele quer te conquistar. Ele não quer te aprisionar, ele quer te conquistar. Ele quer te tirar de uma prisão para te fazer livre e te conquistar para um casamento. Então não tem essa de servir a Deus baseada na lei, no peso de ordens bíblicas. Não, querido, não é mais assim. Não é mais de fora para dentro. Hoje é tudo de dentro para fora. E é isso que Paulo começa a dizer aqui. Ele fala assim, olha, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Não se escandalize. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser fazer. Nós temos poder, da palavra pode, fazer o que a gente quiser fazer. Mas o que é gostoso é você poder fazer, mas não querer fazer. E aí você consegue ser cristão. Não importa quantos anos. Porque é o que eu sempre digo. Nós não somos da família do não posso, nós somos da família do não quero. A gente continua podendo, mas a gente não quer. Isso se chama libertação, Geraldinho. Que alegria te ver aqui. Isso se chama libertação. Então, Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, assim, para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele fala, permanecei, pois, firmes. Aí tem gente que lê esse texto, né, permaneceis firmes, e traduz assim, ó, fica firme, hein? Fica firme, no contexto de não vai para o pecado. Fica firme, você saiu das drogas? Fica firme, vigia. E a gente põe aquela pressão. Ó, você parou de fumar, parou de beber, de usar droga? Fica firme, hein?
Até pega esse texto, olha aqui. Pois para a liberdade que Cristo nos libertou, e o texto está dizendo, pois permaneceis firmes. Bom dia, Lisa, alegria vê-la aqui. Bom dia, Joana, que alegria te ver também. E aí, olha só que o texto está dizendo o seguinte, pois permaneceis então firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Ele está dizendo assim, permaneceis firmes não no comportamento, mas permaneça firme na nova natureza. Porque quem dita as regras dos meus comportamentos é a minha natureza, não os meus comportamentos que vai dizer quem eu sou, mas quem eu sou que fala como eu me comporto. Porque primeiro vem a árvore, depois o fruto. E o fruto não tem nenhum poder de dizer para a árvore quem ela é, mas a árvore tem todo o poder de dizer para o fruto quem ele é e o que é que ela deu. Então, muitas vezes a gente olha o nosso comportamento, olha isso aqui, gente. A gente olha o nosso comportamento e pensa assim, eu não sou filho de Deus, eu não sou amado de Deus, eu não sou isso, eu não sou, por quê? Porque a gente está colocando o fazer governar o ser. Parar para você refletir. A gente coloca o fazer governando o ser. Então, quando você se comporta mal, quando você faz alguma coisa errada, logo vem na sua mente a incredulidade de quem você é, porque você está achando que o fazer é que governa o seu ser. Não, querido. Aí começou a catástrofe da crise da identidade. Porque não é o seu fazer que governa o seu ser. É o seu ser que governa o seu fazer. Então, quem eu sou não é por causa do que eu faço que eu sei. Quem eu sou porque a Bíblia diz que eu sou. Não importa se eu estou fazendo errado. Então, se eu estou fazendo errado, há algum problema no fazer, não no ser. Porque quem eu sou é resultado do que Cristo fez. E está feito, e bem feito. Quem eu sou não é resultado do que eu faço. Então, quando eu tenho essa crise de identidade, naturalmente eu tenho crise de comportamento. Quem está entendendo aí, dá um amém. Se eu tenho crise de identidade, eu tenho crise de comportamento. Mas quando eu tiver crise de comportamento, eu não posso tornar esse ciclo vicioso, de modo que eu volto a olhar para a minha identidade, senão aumenta mais ainda a crise. Eu preciso resolver o problema, não da minha identidade, porque a minha identidade é um problema já resolvido. Eu sou filho de Deus e pronto, acabou. É uma razão, não é uma emoção. É algo que está além da emoção da minha alma, é algo que está lá no meu espírito. Eu nasci de novo no meu espírito e eu sou filho de Deus. Então nada, nenhum comportamento meu errado vai mudar quem eu sou. Não era para ter esse poder de mudança. Mas quem eu sou é que tem o poder de mudar os meus comportamentos. Então é assim que eu devo me estabelecer no reino cristão, num lugar de governo. Porque o que está dentro de mim é quem eu sou, o que está do lado de fora é o que eu faço. Então, o que está dentro de mim é mais poderoso do que o que está do lado de fora. Luquinha, beleza? Papai tá na live aqui ainda, tá, meu amor? Quem tá entendendo, gente? Então, não deixe que seus comportamentos venham ditar as regras da sua natureza, mas é a sua natureza que dita as regras dos seus comportamentos. Vamos lá. Por quê? Porque nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e o texto está dizendo, não vos dobreis, não se renda novamente a um jugo de escravidão. Por que o texto está dizendo jugo, irmãos? Jugo é algo pesado, principalmente escravidão. Então tem muita gente hoje dentro da igreja que se comporta como escravo. Escravo trabalha, hein? Trabalhe muito. Então parece que você, quando eu digo você, eu estou generalizando aqui, tá, gente?
As pessoas creem muito mais num Deus onde eu me comporto para que eu seja do que eu sou para me comportar. Então é mais ou menos assim. O que eu faço determina quem eu sou. Eu sou da obra mesmo, eu trabalho para Deus, eu ganho alma, eu prego o evangelho, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia. Você começa a pôr aquela lista do que você faz para pensar que é isso que faz você merecedor. Ou que te aproxima de Deus, ou que faz Deus sorrir mais para você, Ele te amar mais. Não tem nada disso, isso é modelo escravo. Todo modelo onde você pensa que é alguma coisa a começar em você é um modelo escravo. Porque o modelo de um filho, uma relação de filho, é você pensar que tudo começou no pai. Entenda, antes de você existir, existiu quem? O seu pai, sua mãe. Então você é do depois. E Deus é de antes. Então não é nada que você faz que altera quem você é. Mas quem você é tem o poder de alterar o que você faz. Quando você tem isso como revelação, como crença, como fundamento. Então, o modelo escravo é esse. Que você pensa que o que você faz é que faz você ter crédito ou não em Deus. Não tem nada a ver com você. Tenho que te dar essa notícia para te tirar desse jugo. Não tem nada a ver com você. Não é nada que você faz. É quem você é. Pastor, e o fazer? Esquece? Não, ele vem depois. Porque depois que você tem a consciência plena de quem você é, você faz. Então, muito mais do que formar em você um o quê? Bom dia, Augusto, que alegria tê-lo aqui. Muito mais do que formar em você um o quê? Muito mais do que Deus exigir de você, vou mudar a frase, muito mais do que Deus exigir de você um o quê? Deus quer formar em você um quem. Eu vou repetir. Muito mais do que Deus exigir de você eu errei a frase, perdão. É assim, muito mais do que Deus exigir um o que de você, é Deus formar em você um quem. Deus, na posição de Deus, ele pode exigir de você um o quê. Mas Deus, na posição de pai, ele quer formar em você um quem. E quem você é? Você é filho de Deus. Você é filho de um pai. Porque o que você faz não forma em você um quem. Mas quem você é faz um o que para Deus. Cada um no seu chamado, na sua vocação. Tá difícil? Tá dando para entender? Então eu estou falando aqui de identidade e serviço. Deus não está chamando a gente para fazer um serviço. Deus está chamando a gente para resolver uma questão de identidade. Ele deu o filho dele para formar uma família. E essa família, eu e você, nos tornamos filhos. Então, o desejo de Deus sempre foi ter uma família e formar uma família. Só não vou poder assistir até o final, pois estou trabalhando. Bacana, trabalhando. Amém. Transporte coletivo urbano. Amém, Augusto. Depois você assiste com calma. Glória a Deus. Mas, gente, isso quando você entende, isso destrava. Então você não fica nessa posição de escravo. Escravo é fazer. Filho é ser. Então é errado você dizer que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Não. Mas antes você precisa ter consciência se você de fato se sente filha e filho de Deus. Porque se Deus quisesse contratar trabalhadores, Jesus não precisava nem vir. Deus veio constituir uma família. E por isso que se você creu e recebeu Jesus,
você se tornou mais um membro dessa família. Você se tornou filho de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém aí. Mandar mais um pouquinho, gente. Eu disse para vocês no início, que eu não ia, não no início hoje, mas no início dessa jornada, que eu não ia ter pressa para não ficar nada para trás. A gente já tá na 9ª ministração sobre a carta aos Gálatas. Mas vamos mais um pouquinho. Aí Paulo fala assim, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque a circuncisão naquele tempo, presta atenção nisso aqui, a circuncisão naquele tempo, para vocês entenderem, era um corte que dava no prepúcio, ali numa parte do pênis, só do judeu homem. E aquela circuncisão era um mandamento que Deus deixou para Abraão, em Gênesis 17, para marcar Israel, para marcar o povo judeu. Existia essa circuncisão. Mas a circuncisão é da antiga aliança. A circuncisão era de uma lei que existia antes da cruz. E que quando aconteceu a cruz, não mais precisou da circuncisão. E os Gálatas é uma igreja de depois da cruz, então eles não precisavam circuncidar, porque era algo da lei. E eles estavam circuncidando. Então por isso que Paulo fala para eles aqui, fala, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque Cristo veio exatamente para concluir a circuncisão. Para estabelecer um novo tempo da incircuncisão. Aí você fala assim, pastor, mas só por causa disso? Não. É porque a circuncisão representava o cumprimento da lei. A incircuncisão representava o cumprimento da graça. Não mais a lei, mas a graça. E Cristo, ele veio, cumpriu a lei, morreu na cruz para encerrar a lei e iniciar a graça. Isso eu falo em lives anteriores, tá, gente? Circuncidar era muito mais do que cortar o prepúcio do pênis do menino. Mas era também uma forma de dizer que eles estavam na antiga aliança, sendo que já tinha começado a nova aliança. Então Paulo falou assim, olha, se vocês estão circuncidando é porque vocês estão ainda pensando que vocês têm que cumprir a lei. Se vocês têm que cumprir a lei, Cristo não tem proveito, a morte não tem proveito. E Paulo continua e fala assim, e de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, olha só. Aí ele está dizendo agora, fala assim, olha, então vocês querem circuncidar, então circuncide. Vocês já anularam a cruz. Então se anulou a cruz, cumpra toda a lei. Porque se vocês não cumprir toda a lei agora, vocês não serão salvos. Porque há duas formas de ser salvo, ou o cumprimento de toda a lei, ou você crê naquele que cumpriu. E como ele estava circuncidando, ele estava anulando a obra da cruz, anulando quem cumpriu. Então, para eles tinham que cumprir a lei toda. Aí ele continua dizendo aqui. Olá, carinho, que alegria te ver aqui. Tá de folga hoje? Alberto também chegou aqui, amém, glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Aí no versículo 4, Paulo fala assim, olha isso aqui. Paulo fala assim, separados estáis de Cristo. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Aí ele fala assim, da graça vocês decaíram. Decaístes da graça. Então, querido, sabe a maior tragédia que existe na vida de um crente? A maior tragédia que existe na vida de um crente. Quando eu digo crente, daquele que crê, tá? Esquece essa questão religiosa aqui. Mas qual é a maior tragédia que existe na vida de um filho de Deus, de uma pessoa cristã? Aí tem muita gente que, se eu pedir para responder aqui, talvez vai errar. Não estou julgando aqui não, mas é possível que erre. Porque você aprendeu assim, que a maior tragédia que existe na vida de um cristão é o pecado. É cair no pecado. Então a igreja virou uma tragédia, porque infelizmente todo mundo peca. Não é.
Não, o pecado é bom? Claro que não. O pecado faz bem? Claro que não. O pecado tem consequências? Claro que tem. Claro que tem. Se o mundo está como está, é por causa do pecado. O mundo foi condenado em Adão e Eva por causa do pecado. Então o pecado é sim trágico, mas não é a maior tragédia. Pastor, qual é a maior tragédia? Decair da graça. Decair da graça. Por quê? Porque a única forma que um homem, um ser humano hoje tem para vencer o pecado é a graça. Então se ele cai do pecado, a graça tira ele. Mas se ele cai da graça, quem tira ele? Tá dando para entender, sim ou não? Só que eu vou piorar a situação aqui. O triste é saber que tem muita gente dentro da igreja que já decaiu da graça. Olha lá, Israel, que alegria te ver. Esse feriado tá trazendo uma turma diferente aqui hoje, né? Então vamos lá. Se ele presta... Gente, vamos fazer um negócio aqui que eu esqueci de fazer hoje. Quero pedir todos que façam isso, sem escolher. Tem que ser assim, com o olho fechado. Pum, 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 pum. Porque senão vai, esse aqui eu vou mandar, esse eu não vou. Todos, por favor, vamos... Às vezes a pessoa vai assistir depois, mas vamos acordar uma turma aí. Clica nesse aviãozinho aí do seu lado direito. Todo mundo clicando. Eu vou junto com vocês aqui, ó. Aí vai aparecer vários nomes aí de seus seguidores. Vamos multiplicar isso aqui. Aí você pode ir marcando. Normalmente eu marco uns 20 aqui. Eu tenho mais, mas eu marco uns 20 só para não parar muito tempo também. Eu vou marcando. Enquanto eu for marcando, vai marcando aí também. Essas pessoas que estão agora online. Marca elas aí agora. Mesmo que elas vão assistir depois, gente. Mas marca. Isso é serviço prestado ao reino. Marca o máximo que você puder. Se o que a gente está falando aqui está sendo útil para você, torne útil para outras pessoas também. E aí é a sua parte. Compartilhe o máximo que você puder aí. Já marquei uma turma aqui já. Pronto, chega. Eu vou mandar aqui, envie. Envie aí também que nós vamos alcançar outras pessoas. Alcance seus amigos aí através desse simples gesto de compartilhar. Então vamos lá, gente. A gente já está partindo para o encerramento também. Meio-dia e 20 aqui. Mais 10 minutinhos no máximo a gente encerra aqui. Mas você que chegou agora, assista tudo depois. Não deixe de assistir. Então, assim, a maior tragédia que existe na vida de um cristão não é ele cair no pecado. Eu volto a dizer, não faz bem o pecado. Mas não é cair no pecado, é cair da graça. É cair da graça. Porque quando você cai no pecado, se você não decaiu da graça, a graça te tira. Agora, se você cai da graça, quem vai te tirar? E o que Paulo está falando aqui para a igreja da Galácia? Vocês decaíram da graça. Decair da graça é trágico. Ô, Denis, que alegria te ver aqui. Foi a Karine que compartilhou aí. Então vamos lá, gente. Decair da graça é trágico, porque se você decai da graça, você não se levanta mais. Já viu aquela pessoa, você conhece alguém que desviou e não consegue voltar? Conhece ou não conhece? Eu conheço muitos. Luquinha, baixa só um pouquinho, filho. Papai já está encerrando aqui. Então, olha só. A pessoa desvia e não consegue voltar. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Quando ela estava na igreja, ela estava decaída da graça. Não sei, talvez por ensino, não sei, por algum motivo. Ela já estava na igreja decaída da graça. Então, quando ela sai da igreja, ela mesma se condena. E ela começa a pensar coisas que o próprio inimigo coloca na mente dela. Primeiro, eu não vou conseguir voltar. Pronto, já está tudo errado. Com muito amor. Porque, de fato, não é ela que consegue voltar. Ela já está pensando que é na força dela. Então, se ela está pensando que é na força dela, quando ela estava na igreja aprendendo, ela aprendeu o quê? Que era na força. Então, ela saiu da igreja pensando que é na força, porque é assim que ela aprendeu. Então, lá fora, ela está pensando que para voltar é como? Na força. Decaiu da graça. Decaiu da graça. Então, ela não decaiu da graça porque ela desviou do evangelho, como muita gente pensa que o texto está dizendo. Não, ela decaiu da graça porque ela entendeu que quando ela estava na igreja, era no esforço.
Todo crente que pensa que o relacionamento com Deus é baseado no esforço, já decaiu da graça. Se sair da igreja, para voltar, só o sangue do Cordeiro. Só a graça. E como vai entender a graça lá fora depois? É muito mais difícil. Por isso que muita gente não consegue, desvia e não consegue o quê? Voltar. Porque na mente dela está assim, eu não tenho... Já ouviu essa frase, gente? Eu não tenho força para voltar. Quem já ouviu essa frase? Eu já. Então ela aprendeu quando estava na igreja que ela estava na igreja pela força. Então ela sempre pensou que servir a Deus, estar numa igreja, adorar a Deus, ser cristão, é baseado na força. Já decaiu da graça. E aí é só... Espere em nome de Jesus que essa pessoa não desvie, mas se ela desviar, é complicado. Eu me lembro que um irmão da nossa igreja, ele se afastou. Eu gosto de usar o termo afastou, ao invés de desviar. Ele se afastou e um dia ele postou no Facebook um banner, colocou um banner, e ele disse assim, se eu soubesse que era tão difícil voltar, eu nunca teria saído. Ele estava dentro da igreja, decaído da graça. Quem era o pastor dele? Eu. Que ensinei a ele errado. Então o que eu ensino hoje, irmãos, eu não aprendi quando eu me converti. Então eu ensinei por muitos anos o que eu aprendi, porque é assim, a gente ensina o que aprende, é ou não é? Então, por muitos anos eu ensinei o que eu aprendi. Então, o aluno está lá e a matéria que ele mais aprende é matemática, mas ele pode virar até um professor de matemática. Mas ele não vai virar um professor de português, sendo que é uma matéria que ele não aprendeu. Então, o que eu aprendi, como o Paulo fala, o que eu recebi, eu dou. Então, eu ensinei. Então, eu ensinei até 2017, eu ensinei esse modelo que, de fato, é um modelo decaído da graça. Eu falo isso para minha vergonha. Mas foi o que eu aprendi. Quando eu fui aprender sobre Nova Aliança, eu mergulhei nesse tema. Mas mergulhei, gente, ao ponto de estudar 6 horas por dia sobre Nova Aliança, sobre graça. E até hoje eu estudo para ensinar aqui. Eu sou fome para ser pão para vocês aqui. Então, assim, quem realmente está numa igreja e está aprendendo sobre o esforço de ser crente, esse modelo escravo, que ele usa a própria força, sabe, para se manter crente ali. Ele não tem essa revelação que tudo é pela graça, é o favor de Deus, é o rio de Deus, não é nadar contra a correnteza, é você ter essa paz de um Deus que habita em você, que te dá governo, te dá poder sobre o pecado. Então, se você não aprende nessa linha de uma graça que está dada a nós, que nos dá esse governo sobre o pecado, que é leve ser cristão, que é leve, quando a gente entende que é a graça que nos leva, que é um elevador que nos leva, não uma escada de concreto que a gente sobe, sabe, gente? Então fica gostoso. E mesmo que você venha se afastar, você sabe que não é você para voltar, é a graça de Cristo que te traz de volta, porque tudo é Ele. Tudo é Ele. Então, querido, se eu estou falando com alguém que decaiu da graça, e eu poderia ministrar uma palavra aqui, talvez num determinado momento, sobre alguns sintomas de uma pessoa que decaiu da graça. Talvez a gente fale sobre isso na próxima live. Alguns sintomas que mostram para essa pessoa que de fato ela decaiu da graça. Isso não é bom, porque tudo hoje é pela graça. A graça que te salva é a graça que te santifica. A graça que te santifica é a graça que te faz obediente. A graça que te faz obediente é a graça que te fortalece. É a graça que te cura. É a graça que te liberta. É a graça que te justifica, que te regenera. É a graça que te renova. É a graça que celebra a comunhão na família. É a graça que celebra a comunhão em Cristo. É a graça que te sustenta. É a graça que te dá governo sobre o pecado. A graça, preste atenção, é a fonte de tudo na vida de um cristão.
Então a maior tragédia na vida de um cristão, o pecado não deixa de ser uma tragédia, mas a maior tragédia é decair da graça. Porque, como eu disse, quando você peca, a graça te tira. Foi assim que você foi salvo, pela graça. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a mesma graça que te salva é a graça que te mantém salvo, que te dá todos os benefícios de um salvo. Jesus, ele esteve nessa terra cumprindo a lei. E quando ele estava cumprindo a lei, ele tinha que obedecer à lei e fazer com que as pessoas obedecessem à lei. Por isso que ele falou para aquela mulher adúltera: ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Por quê? Porque era lei. Então Jesus estava dizendo para ela, Jesus tinha que cumprir a lei. Então Jesus estava dizendo para ela: vai e cumpra a lei. Cumpra a lei. Na sua força, no seu esforço, vai e não peques mais. Só que quando ele morre na cruz e institui um novo tempo, que é o tempo da graça, ele não falaria dessa forma para a mulher. E tem muita gente que ainda prega assim, mas não é assim hoje. Ele diria assim: vem, a minha graça te basta. Vem, porque a minha graça é que vai te dar governo sobre o pecado. Como Paulo fala, o pecado não terá mais domínio. Paulo fala em Romanos 6. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Por causa da graça. Porque a graça venceu o pecado. Quem é a graça? É o próprio Cristo. A graça é uma pessoa. A graça é o próprio Cristo. E ele venceu o pecado. Então, Jesus diria o contrário para ela hoje. Não vai, porque você não vai conseguir. Vem, porque eu e você consigo. Só que como naquele tempo ele não estava dentro do homem ainda, ele não podia dizer isso para ela. Era o tempo da graça, da lei, então ela tinha que cumprir a lei. Mas hoje ele diria para ela assim: vem cá. Vem cá. Hoje ele diria assim, é o que ele diz para o perdido: deixa eu entrar na sua vida, porque quando eu entrar, a graça entra. Quando a graça entrar, você vai ter governo sobre o pecado. Não vai ser no seu esforço, não use ele. Deixe a graça manifestar. Porque a mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. Gente, eu nem comecei o capítulo 5 ainda. Quando eu abri para dar uma olhadinha hoje, eu vi que tem muito conteúdo. Eu já sabia que a gente ia ficar muito tempo nos primeiros versículos, e foi o que aconteceu. E tem muita coisa pela frente. Esse assunto de graça, aqui de decair da graça, tem muita coisa pela frente. E se você é alguém que tem se decaído da graça, querido, volte para a graça. Volte para o entendimento que tudo é a graça, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Nada é na sua força, mas tudo é na força dele. Só para encerrar, Jó na antiga aliança, na época que era na força do homem, ele disse assim: eu sei que tudo podes. E é um texto muito precioso. Eu sei que tudo podes. Jó na antiga aliança, no tempo da lei. Eu sei que o Senhor tudo pode. Hoje, na nova aliança, Paulo disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que mudou? Aquele Deus que Jó falou que tudo pode, veio habitar dentro de nós. Isso é a graça. Isso é a graça. Então hoje eu posso todas as coisas, porque a graça veio para dentro de mim. Então eu posso todas as coisas, inclusive vencer o pecado. Amém? Aleluia. Daqui a pouquinho o papai olha para você. Papai vai encerrar aqui agora, tá bom? Não sei, tem que ver se vai caber ainda. Já tá instalando esse joguinho celular, gente. Eu desinstalei um e eu cliquei com um cheirinho. É. Amém. Papai tá encerrando. Tá instalando? Parece que tá. Deixa só o papai concluir. Mas aqui. tá? Então. Olha lá o povo lá. Oi. Tudo bem? Fala assim. bem. Fala, Deus é bom. Deus é bom. Fala assim, a graça de Jesus A graça de Jesus é suficiente para é nós. suficiente para É nós. tudo para nós. É tudo para nós. Fala assim, eu tô no colinho do meu pai. Fala. Prega para eles. Fala assim, eu tô no colinho do meu pai. Fala. Eu tô no colinho do meu pai. Tô no colinho do meu pai. Você também pode estar no colinho do seu pai. Sim.
Você também não pode estar no colinho do seu pai. Do Papai do Céu. Do Papai do Céu. Amém. Amém. Gente, é isso aí. Que vocês tenham aí uma sexta poderosa, um feriado poderoso, um fim de semana poderosíssimo. Feliz Páscoa para todos aí. Páscoa é a nossa libertação, é a nossa graça. Falou? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Falou? Parece que está instalando. Sim. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, até o seu dedinho gastar, para que outros possam ouvir também. Ô Pablo, você volta para a graça então, filhão? Porque o melhor caminho é a graça, tudo é a graça. Vencer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício, se chama graça, somente pela graça. Ô Denis, que alegria te ver aqui, cara. Toda segunda, quarta e sexta estamos juntos aqui. Lembrando que nessa segunda não vou estar com vocês aqui, só nessa segunda, nesse horário, porque eu vou ter um compromisso que não puderam mexer na data, no dia nem no horário. Então, assim, na quarta-feira a gente continua, 7h30 da manhã. Será um tempo muito poderoso, fim de semana poderoso para todo mundo aí. E quem não assistiu, quem chegou depois, chegou no meio, assista essa ministração toda, querido. Eu me ouço, porque eu sei que muitas vezes Deus me usa para falar. É Ele, então eu me ouço porque eu aprendo também. Então, assim, eu sei que Deus falou muita coisa aqui. Oi, meu lindo. Não tá aparecendo. Depois o papai vai falar pra você, tá encerrando. Tem que esperar. Então, Deus falou muita coisa aqui, gente. Papai. Falou, eu sei quando Ele fala. Papai. E aí você ouça tudo de novo com calma pra você pegar tudo isso aí, tá bom? E compartilhe. Papai. Oi, tchau, tchau, gente. Papai, tem que esperar mais um pouquinho.